amigos e amigas. Estamos começando agora mais um TVPT Paraty. Hoje nós estamos aqui com os Ronaldos, que vão falar sobre a cultura com a gente. O Ronaldo Hansen, o Ratão, e o Ronaldo Santos. Começar passando aqui sempre à minha esquerda, vou começar passando por Ronaldo, para a gente começar essa nossa conversa. Eu sou o Ronaldo, estou candidato a vereador nessas eleições e o tema central do debate que eu trago é comunidade. Quando eu falo comunidade, as pessoas pensam que eu estou falando da minha ou das comunidades tradicionais, porque eu sou militante das comunidades tradicionais, mas não. Estou falando de comunidade onde quer que ela esteja. Seja na cidade, na costeira, na zona rural, né, seja tradicional ou não tradicional, porque eu entendo que é na comunidade que a vida acontece. Se a gente falar de cultura, a gente está falando de um povo que vive em algum lugar, em uma comunidade. Se a gente falar de educação, uma educação que está boa ou que está ruim, ou que essa política não chega, a gente está falando de um lugar, a gente está falando de uma comunidade. Se a gente for falar de saúde, né, de uma atenção básica, né, em saúde, a gente está falando de um lugar, a gente está falando de uma comunidade. Se a gente for falar de transporte público, mobilidade, a gente está falando de pessoas que se locomovem, né, em algum lugar para algum outro lugar, então a gente está falando de conexão entre comunidades. Isso é o que me motiva, isso é o que me move, isso é o que me faz querer participar da vida pública da cidade para, de certa forma, colaborar com a melhoria na qualidade de vida das pessoas, né? Então a gente precisa olhar com zelo, né, com cuidado para as nossas comunidades. Bom, eu sou o Ronaldo também, estou aqui com o Xará Ronaldo. A gente tem uma linha de pensamento muito parecida e realmente não se tem como se fazer nenhum tipo de projeto se a gente não pensar nas pessoas, né? E as pessoas existem, elas estão nos lugares, né? Concordo com o Ronaldo. Não se é possível fazer qualquer tipo de fomentação cultural ou políticas públicas se não tivermos as pessoas, né? E então, assim, realmente tem para que se chegue nesses lugares, né? Essas políticas públicas, nós que estamos candidatos a vereadores, nós temos a obrigação de ter isso na nossa pauta, porque existe uma riqueza muito grande de cultura na cidade, que infelizmente ela não tem sido, vamos dizer assim, desenvolvida, né, e preservada, e realmente nós precisamos sim trabalhar com as políticas públicas para que se haja realmente uma relevância maior dessas pessoas que existem nessas comunidades todas, né? E Paraty é rica em comunidades também, né? Tem muitas comunidades aqui, que até pela geografia da cidade são um pouco afastadas uma da outra. Então é óbvio que, como eu reitero o que o Ronaldo falou, políticas públicas de saúde, educação, tudo isso tem que ser voltado às pessoas que moram aqui, que vivem aqui, que existem, né? São pessoas que estão aqui no dia a dia, fomentando a cultura, né? Por si próprias, né? Quando a gente fala de cultura tradicional, a gente pensa nas pessoas fazendo, né? Então é obrigação do poder público assessorar e dar condições, acessibilidade para as pessoas a desenvolver esse trabalho cultural na cidade de uma forma que seja abrangente e seja democrática, seja para todo mundo. É isso. Bom, a gente já sabe, né, como o Ronaldo falou, que a vida acontece na comunidade, então a cultura também acontece na comunidade. Só que Paraty tem um problema de centralização da cultura. Então, o cenário hoje que se apresenta para a gente é de uma cultura muito voltada para o turismo e para os turistas e pouco voltada para a população de Paraty. Então, eu acho que eu posso novamente passar à esquerda aqui e começar com o Ronaldo falando um pouco sobre isso. Bom, Juan e todos que nos assistem, todos e todas. Esse problema da cultura, né, que a gente fala, né, essa pressão toda que existe, que sofre, né, as culturas, sobretudo as culturas tradicionais, ela está associada ao mundo globalizado, né? Ela está associada a uma indústria cultural que ela é de massa, né, e ela é difundida por rádio e televisão, e agora a internet
ela ocupa esse espaço, né, com muita força, e não tem cultura, né, que resista, né, a essa pressão que a gente tem desse pacote cultural, né, que nos é imposto todos os dias. Nesse sentido, o Estado tem um papel, né, que é de ajudar na preservação cultural, é de ajudar nessa proteção do patrimônio de um povo, e que é a sua cultura. E quando o Estado ele entra, né, para fazer esse papel, ele às vezes ajuda e ele às vezes atrapalha, né, ele piora os processos, né, de produção e reprodução da cultura de um povo, da cultura de uma cidade. Ele ajuda quando ele compreende, né, qual é o seu papel, né, quando eu falo o Estado, nesse momento eu estou falando da municipalidade, falando da política pública de cultura municipal, né? Então a gente pode ter uma ação acertada, como são os pontos de cultura, por exemplo, que eu sou super fã e adepto, né, dessa forma de desenvolver uma política pública de cultura, né? Ou seja, você oferece as ferramentas para o povo, que é quem faz a cultura, que é quem detém a cultura, de se desenvolver, né, e proteger esse seu patrimônio. E, enfim, então existem formas do município acertar, né, nessa defesa, nessa proteção da cultura do povo. Mas também, dependendo do caminho, dependendo das escolhas, isso pode acelerar a morte da cultura, né? Então, se a gente pensar que cultura é um pacotinho de uma produção para atender, né, o turismo, né, que frequenta a cidade, então a gente muitas das vezes pode estar, em nome de uma valorização cultural, a gente pode estar contribuindo para matar a cultura do povo, contribuindo para negar a cultura do povo, contribuindo para reforçar estereótipos, né, ou pacotes culturais importados, enfim. Então eu acho que essa discussão da cultura, ela precisa ser feita primeiro com as pessoas, né? Com os fazedores de cultura, com os locais, com os povos, associações, etc, etc. Né? Um pouco do que a gente fez lá em 2013 com as rodas da cultura, quando eu era secretário de cultura, enfim. E a partir desse diálogo, né, franco, aberto, a gente realmente avançar para a construção de uma política pública que possa colaborar, contribuir com a proteção dessa cultura e não o contrário. Excelente, Ronaldo. Dentro disso, né, a gente tem, quando a gente fala de ouvir as pessoas, porque a gente tem muitos músicos, a gente tem muitos artistas, a gente tem ceramista, tem fotógrafo, tem... O que não falta para ti é artista. Mas eu acho que falta espaço, né? E falta esse olhar, né, como o Ronaldo falou, para as comunidades, para essas pessoas daqui, e não assim, vamos fortalecer a cultura para servir ao turismo. Vamos fortalecer a cultura para servir os paratienses? Então eu acho que você pode complementar bem isso, aliás, pode falar bem sobre isso. Bom, é o seguinte, esse tempo todo que eu estou aqui na cidade, né? Assim, eu já falei anteriormente, assim, as coisas que me fizeram, a principal coisa que me fez ficar na cidade foi essa cultura das pessoas daqui, sabe? As festas religiosas, Marrapaiá, Tongada, enfim, a arte indígena. Então, realmente, eu faço das minhas palavras, as palavras do Ronaldo, concordo com ele 100% do que ele falou. A gente pensa muito igual com relação a isso. Não existe cultura sem gente, certo? Não existe comunidades sem pessoas, né? E não havendo gente, não havendo comunidades, não temos nada, né? Então, sim, eu acredito que a cidade é riquíssima em cultura. E hoje em dia existe uma inversão, né, de responsabilidade, no caso. Eu acho que é o turista que depende da cultura, não é a cultura que depende do turismo. Eu acho que esse papel está inverso, está invertido hoje em dia, né? Isso por causa dessa falta de política pública, né? Para que realmente se fomente esses pontos de cultura,
As pessoas têm que ter lugares para se expressarem, né? Como o Juan disse, realmente a cidade é riquíssima em pessoas, né? Não existe cultura sem pessoas, então eu sempre ponho as pessoas antes de qualquer tipo de ação, né? Nós somos responsáveis pelas ações que a gente faz e assim, as ações culturais, infelizmente hoje em dia na nossa cidade elas estão muito apagadas, né? Não existe mais uma cara. O que existe hoje em dia é aquelas coisas que já funcionam assim, porque é difícil de se retirar, mas vai acontecer que vão acabar, como o Ronaldo disse. Assim, a cultura hoje em dia é tão tecnológica, a internet e tudo mais, que se vão afunilando informações até o ponto que a gente vai começar a ingerir cultura de outros países, de outros lugares. A nossa cultura local, que é riquíssima, somos nós que temos que exportar para outros países a cultura que nós temos aqui. Assim, chega a ser um absurdo. Até hoje não tem sido feitas políticas públicas para realmente se instalar esse ponto de cultura na cidade, né? Assim, os artistas plásticos, por exemplo, poxa, tem espaço para os caras, sabe, exporem. Legal a sua cultura e tudo mais, mas não é um espaço pequeno. Você imagina se tivessem vários pontos de cultura, né? Para essas obras, essas cerâmicas, enfim, qualquer tipo de apresentação cultural, expressão cultural, música, dança, teatro, tudo mais, possam ser descentralizados, né? As coisas precisam sair um pouco daquele centro histórico, porque esse turista que já vem para cá, ele precisa absorver a cultura que nós temos aqui. E como que a gente expõe essa cultura? Se nós mesmos não estamos dando valor. Hoje em dia a internet é boa, mas é ruim também, porque a gente já pega uma informação mastigada, né? O próprio paratiense não conhece direito, assim. Essas novas gerações, por exemplo, não conhecem direito a cidade. Não conhece até os lugares, tem gente que não foi em tal lugar na cidade. Não conhece a própria cidade, sabe? Consegue ir para São Paulo, não consegue ir lá para Joatinga. Entende? E lá também tem cultura, Joatinga, Cotanegra, nossa, esses lugares todos têm muita cultura, né? Então é isso que eu penso, que a cidade tem sim um potencial muito grande cultural e a partir da cultura é que conseguimos trazer pessoas para conhecer a cidade. Né, Ronaldo? Isso aí, Ronaldo. Ronaldo. Agora que a gente já sabe o contexto, né, em que a cidade se encontra hoje, quais são as discussões, os debates sobre isso, a gente tem que buscar soluções, né? Porque a gente está aqui para isso, para buscar soluções, não só ficar, Paraty está ruim, isso está ruim, a cultura está ruim, mas quais são? A gente caminhou, mas e daqui para frente? O que pode ser feito? O que está faltando? Quais são as possibilidades? Quais são as propostas? Então, Ronaldo. Oi, Juan, eu tenho falado sobre isso, né, na minha campanha, e existe um equívoco, né, quando a gente vai falar de política de cultura e a gente pensa numa única perspectiva, né? Tipo assim, o que é cultura? Quando eu assumi a Secretaria de Cultura em Paraty, ainda no governo de transição, antes da gente assumir, a Secretaria ela era recém-criada. E eu fui entender, né, o que tinha dentro daquela estrutura, né, de gestão. E aí o que era dito era o seguinte: a Secretaria de Turismo cuida dos eventos grandes, a Secretaria de Cultura cuida dos eventos pequenos. O que são os eventos grandes? Flip, Bombom, Paraty em Foco, né? E os eventos pequenos é a festa do Campinho, a festa da Graúna, a festa da Ilha, a festa... E eu achei um absurdo essa concepção, né, de pensar que uma secretaria é para cuidar dos eventos grandes e a outra para cuidar dos eventos pequenos. Até porque eu acho que nenhuma é para fazer só isso, nem a outra para fazer só aquilo, né? Então, cultura, quando a gente fala de política de cultura, a gente está falando de uma diversidade de coisas, de fazeres, né, de valores, de símbolos, que precisa ser observada, né, e cuidada do ponto de vista da política pública. Vou voltar a falar dos pontos de cultura, a gente tem que ter edital para financiamento de pontos de cultura em Paraty. Não existe política pública sem orçamento, né? Porque todo mundo gosta da cultura, todo mundo defende a cultura, mas na hora de destinar recursos para aquilo, né, isso falta, né? Eu lembro quando eu fui gestor da cultura em Paraty, eu fazia gestão de 0,98% do orçamento do município. Menos de 1% destinado à cultura. Isso é muito pouco, né? E parece que teve agora um aumento bem importante.
mas que talvez ainda seja pouco, não sei quanto que é hoje, mas a gente precisa falar sobre orçamento destinado para a cultura. Destinado para a cultura e descentralizado. E eu acho que os editais ajudam a descentralizar, para que as pessoas acessem os recursos e invistam, né, no seu fazer, né? Mas não é só isso, né? Se você for pensar em política de cultura, você precisa pensar nos artistas, você precisa pensar, né, no patrimônio, nessa ideia de uma cultura imaterial, de um patrimônio imaterial, né, que precisa ser preservado. Você tem muita perspectiva, você pensa na cultura enquanto produção, né, e na cultura enquanto consumo, né? Os jovens, eles precisam ter acesso, né, ao teatro, né, ao cinema, né, enfim, a tudo que pode ser oferecido, porque tem uma ideia, né, de quem mora em determinados lugares só pode consumir determinado tipo de cultura, né? Quando na verdade qualquer pessoa, qualquer jovem tem que ter o direito de ir a um espetáculo, né? Enfim, assistir uma orquestra. Então a gente precisa pensar na cultura do ponto de vista do consumo também, né? Aquele menino da Ilha das Cobras, aquele menino do Condado, ele tem um direito, né, de ter acesso a outras produções que ele não tem tido acesso, enfim. Para falar de cultura, a gente pode falar sobre muitas coisas por muito tempo. Bom, agora vamos ouvir o Ronaldo, o Ratão, falar um pouco sobre isso. Bom, eu estou aqui com essa conversa com o Juan e com o Ronaldo e nós temos uma linha de pensamento muito parecida. Talvez seja porque nós temos uma razão, né, no que a gente está falando, né? Isso é um pensamento único, é uma coisa, mas quando muitas pessoas pensam igual, a gente pode concluir sim que isso que nós estamos falando aqui sobre cultura é muito importante, é muito válido e é muito necessário que as pessoas entendam qual a importância da cultura na nossa cidade. Eu vejo muita coisa acontecendo na cidade hoje em dia, numa situação em que as pessoas realmente já são obrigadas a consumir o que está na cara delas, né? Elas vão tentando chances de procurar conhecer outras coisas, né? Já que existe essa coisa de chegar na pessoa e realmente impor uma cultura que ela não conhece, é uma coisa. Agora, você instigar a pessoa, né, a conhecer a própria cultura, isso é um outro departamento. Esse é um trabalho que não é feito na cidade. As crianças daqui, elas não estão sendo instruídas. Não existe, assim, tipo, eu acharia muito interessante as escolas, por exemplo, saírem para conhecer a própria cidade, né? As escolas, marca aí um passeio com os alunos, vão na Itaituba, na Cajaíba, na Ponta Negra, Mamanguá, não só a zona rural também, Barra Grande, Tapari, Iriri, né? Todos os lugares que a gente conhece, que são lugares maravilhosos, né? Natureza maravilhosa. Vocês veem, né, Paraty, além dessa riqueza da biodiversidade, né? As praias, cachoeiras e tudo mais, essa coisa da cultura está intrinsecamente ligada a esse visual geográfico, porque todas as coisas tradicionais, as culturas tradicionais que existem na cidade são o mar, a pesca, o covo lá no algodão, entendeu, bicho? Essa produção de coisas, né? Pesca do camarão e tudo mais. É como o Ronaldo falou, a cultura não tem que ser aquela coisinha, não. Eu acho que, inclusive em Paraty, as pastas de cultura e turismo teriam que ser as pastas mais bem remuneradas, com mais orçamento. É impossível você falar em cultura com um orçamentozinho de 1%, é impossível. Como é que você quer que a cidade seja conhecida, que a cidade seja valorizada, né, e que nós tenhamos realmente o status que nós deveríamos e merecemos ter como patrimônio histórico da humanidade, que a gente esteja essa palavra humanidade realmente verbalizada, não só escrito, né, mas que seja realmente essa parte da humanidade, seja realmente realçada, que a gente realmente vá o ser humano nas pessoas e que a gente consiga atingir essas pessoas que não conhecem a nossa cidade direito. Eu conheço bem aqui, porque quando eu cheguei aqui não tinha quase nada assim, né? Então eu tive muita chance de conhecer todo quanto é canto aqui na cidade. Zona costeira, né? Zona rural. E me encanta muito essa coisa de ter essa riqueza toda e me desencanta de ter essa riqueza toda e nós não sabemos assim explorar no bom sentido, né? A gente não consegue desenvolver e valorizar. Então é óbvio que essencialmente
os pontos de cultura, assim como meu amigo Ronaldo falou, eles são primordiais, são essenciais, porque nesse ponto de cultura, assim, as pessoas vão expor a cultura local, né? Mas ali também é um lugar que se possa ter aula de dança, aula de música, aula de teatro. Principalmente a cultura, o espaço de cultura é um ponto de cultura. Ali recebe cultura de outras comunidades também, né? No Taquari existe por exemplo, um ponto de cultura que está expondo obras do ponto de cultura que existe no Parque Mirim, e vice-versa, né? Então tem que haver essa troca para que se fomente a cultura, é preciso que ela se fale da cultura, que se mostre, que se realmente hajam ações, né? Que viabilizem assim, o acesso das pessoas à cultura. A gente fala de cultura como se fosse uma palavra qualquer, cultura não é isso não, cara. Quando a gente fala de cultura, então a gente está falando de gente, de pessoas que realmente necessitam ter cultura, e cultura, lazer, esporte, são coisas que a gente não vive sem. Né? A coisa mais gostosa da nossa vida é o esporte, a cultura e o lazer, né? O trabalho também, adoro trabalhar, o trabalho é muito importante também, mas a cultura é essencial para qualquer povo, para qualquer nacionalidade, qualquer nação do nosso planeta. É isso que eu acho. Bom, agora a gente vai para o nosso último bloco, e é a hora de vender o peixe, né? Então, eu quero que vocês falem alguma proposta, algum projeto de lei que vocês pretendem trazer, uma coisa que vocês vão brigar na Câmara. E claro que vocês falam o nome de vocês, o slogan e o número, e peçam um voto, para que isso tudo seja feito, para que a gente consiga pautar isso de verdade, a gente precisa estar lá dentro, né? Então, Ronaldo. Bom, a gente tem muitos projetos, muitas propostas, né? Como eu falei inicialmente, né? O meu projeto é comunidade, então tudo que gira em torno, né, da vida em comunidade, eu tenho compromisso, reitero o meu compromisso, mas eu quero falar sobre cultura, né? Eu quero encerrar essa nossa conversa falando sobre cultura, porque, na verdade, cultura é aquilo que ninguém vive sem ela, mas que poucos reconhecem o seu valor. Inclusive, uma pessoa conversando comigo agora, ela é um músico que toca em restaurante. E ele falou que nesse momento agora, né, não vou falar pós-pandemia, porque a pandemia não passou, né, vamos continuar nos cuidando, mas nesse momento agora, depois das reaberturas e tal, essa pessoa me disse assim que o cliente está pagando couvert assim, com mais bom gosto, não está reclamando. E aí a conclusão dessa pessoa é que esse período de isolamento social fez com que as pessoas reconhecessem e valorizassem aquilo que ela sempre consumiu lá fora, antes da pandemia e nunca deu valor. Uma música no restaurante, por exemplo. Né? E aí, depois a pandemia fez ela reconhecer a importância daquele artista. Então, o fazedor de cultura é isso, é aquela pessoa que todo mundo precisa, todo mundo recorre, mas nem todo mundo percebe o seu valor, a sua importância. A gente precisa valorizar e dar importância para a cultura e para os fazedores de cultura. E aí, como eu falei, não existe política pública sem orçamento. Eu acho que uma das formas que a gente tem de traduzir isso é valorizando o orçamento para a política pública de cultura. Então, como vereador, essa vai ser uma pauta minha, vai ser uma bandeira minha. Quero dizer que eu vou trabalhar pela valorização da Secretaria Adjunta de Comunidades Tradicionais, que o prefeito Vidal criou acertadamente, sobretudo numa cidade que é patrimônio mundial da humanidade e tem nesse segmento da sociedade, né, um bem excepcional, né, do sítio misto, e essa secretaria adjunta ela vai ser valorizada, né, no sentido de potencializar as políticas para essas comunidades. E vou trabalhar pela criação dos pontos de cultura no município. Então, os pontos de cultura é para fomentar o fazer com cultura, né, a arte em toda essa cidade. Né? Então, esse compromisso eu reafirmo. Né? É um prazer ter trocado essa ideia com o meu xará, o Ratão, Ronaldo Hansen, e com quem a gente tem um pensamento muito próximo, muito parecido, né? E porque o que nos move é a arte e a cultura. Então, Ronaldo, boa sorte para você.
né? E a gente segue firme na nossa caminhada. Meu número é 13777, é isso que a gente gostaria que você digitasse lá na urna. Quando aparecer meu rosto, você aperta confirma. E o prefeito Vidal 15, então no dia 15, vote 15. Ronaldo 13777, agora é nossa vez. Bom, olha só, eu quero agradecer aqui também essa oportunidade de estar aqui com o Ana, com o Ronaldo, o Xará. E é um prazer muito grande estar com essas pessoas, porque são pessoas que têm um pensamento muito assim, alinhado com o meu, né? Assim como também o Vidal tem um pensamento muito alinhado com o meu, nos projetos que ele pretende fazer aí. É importante sim que a gente consiga reeleger o Vidal, para que ele consiga continuar esse trabalho, porque o cara estava um ano e pouco só e já conseguiu fazer tanta coisa, né? E obviamente, se eu entrar como vereador, a minha bandeira vai ser muito parecida com a do Ronaldo, né? A bandeira da cultura, nós somos artistas, né? Inclusive, e vou lutar para que assim, essa coisa da cultura seja realmente valorizada, ela consiga realmente ter o espaço que merece, né? E que os pontos de cultura sejam realmente instalados e que nesses pontos de cultura realmente haja a fomentação da cultura dos fazedores de cultura, as pessoas que fazem, né? Os artistas, inclusive a cadeia produtiva também, o pessoal que trabalha com produção, artistas plásticos, ceramistas e tudo mais. E realmente é impossível se trabalhar com qualquer coisa sem dinheiro, né? Quando a gente fala em orçamento é dinheiro, tá, gente? Se verba é uma coisa, dinheiro é outra. Às vezes tem verba, não tem dinheiro, mas nós precisamos ter esse dinheiro para poder se fazer trabalho sério. Finalmente se fazer um trabalho sério, um trabalho eficaz, que a gente consiga realmente, eficazmente, se fomentar a cultura de uma forma que ela seja abrangente, que ela seja muito democrática, que qualquer pessoa, independente de partido ou religião ou qualquer tipo de opinião própria, possa existir, né? Então serão espaços abertos para as pessoas que se interessam em conhecer a própria cultura, que se faça um trabalho sério também com relação às secretarias adjuntas. Isso de cultura, isso é uma coisa muito importante, gente. É que nem um ponto de cultura. Né? Não existe cultura sem haver os pontos para se expor à cultura. Eu venho de uma cidade, né, Piracicaba, e quando às vezes as visitas que eu faço na minha cidade, na minha co-cidade, porque eu sou mais baipense do que Piracicabano hoje em dia, né? Eu vejo que assim, como a cultura rola bem, rola com importância. A cultura é muito bem vista, as pessoas sabem, né, que ela é muito importante para a gente. O ser humano não vive sem. Então, um dos meus projetos sem dúvida, fomentar, viabilizar a cultura, resgatar essa cultura que nós temos aqui, né? E para que a gente possa ter um turismo de qualidade também, gente. Que as pessoas possam vir para cá, esse turismo educacional, turismo cultural, né? Que venham estudantes de universidades, escolas superiores cultural, possam vir para cá e realmente ter esse turismo educacional e cultural, possam visitar os pontos de cultura na cidade, espalhados por aí, e que o próprio paratiense, gente, tem que conhecer a sua cultura local, que aqui é muito riquíssima. Então, assim, eu, em conformidade com o que o Ronaldo falou, estou sempre concordando com ele, porque a gente tem um pensamento muito parecido. O que nós queremos, na verdade, é que a nossa cidade se desenvolva de uma forma humana, de uma forma sustentável, que as bases culturais continuem existindo, que se criem novas bases comunitárias de cultura e de turismo, né? E que a gente consiga, assim, começar a ter uma captação de renda melhor também, né? Se a gente consegue ter uma cultura boa, pontos de cultura, que o turista possa vir mais turistas para cá, não esse que já vem, né, normalmente, mas que essas outras pessoas possam vir para cá para conhecer outro lado da cidade, nós vamos aos poucos dando capacidade financeira para a cidade, realizar outros projetos dentro da saúde, dentro do esporte, dentro, né, de todas essas áreas que são importantes para uma cidade. Então, assim, eu estou muito feliz de estar sendo candidato nessa eleição, por estar com uma chapa maravilhosa como é a nossa do PT, né? E ter uma coligação com o prefeito Vidal, que é um cara que eu aposto, uma pessoa que eu valorizo muito, eu tenho o maior orgulho do Vidal, eu como pessoa, eu Ratão falando, certo? Cara que eu admiro demais pela capacidade que ele demonstrou ter, pela postura do cara, sabe? Eu sou muito fã do Vidal, aprendi a gostar mais dele, ele já gostava dele quando a gente já foi vizinho, mas eu tô falando do Vidal aqui porque é importante que ele entre, tá? Eu quero entrar assim,
Mas é muito importante que o Vidal entre. Então, gente, no dia 15, vota 15, Vidal, sem pensar. E no 13555, né? Que é o meu número, né? E vamos tentar fazer uma coisa boa para a cidade. Aliás, eu peço para vocês, vamos renovar a Câmara, gente, pelo amor de Deus. Vamos colocar a gente nova na Câmara. É isso que nós vamos fazer. A princípio é isso, meu. Vamos colocar gente nova na Câmara. Não dá mais para ser como é agora, tá? Inclusive, eu vou começar a fazer live das sessões da Câmara. Garanto que muita coisa não ia ser falada ali, viu? Isso aí, gente. Muito obrigado assim, por estar aqui. Chico Manaus, Chico Man. Mais uma vez, então, dia 15 de novembro, vota 15, Vidal e Ronaldo Hansen, Ratão 13555. Muito obrigado, gente. Chegamos ao fim assim do nosso bate-papo com os Ronaldos, com o Ronaldo da Cultura, com o Ronaldo Músico. Então, a gente encerra pedindo para que vocês, no dia 15, escolham um dos nossos candidatos a vereador, então um dos nossos 14 candidatos. Então, vote 13, né, em um dos nossos 14 candidatos e vote 15, né, Vidal para prefeito e pastor Isaac vice.